todo mundo no seu íntimo ele quer ser foda. Ele quer ser notado. Porque mesmo a gente pegar aquela pessoa que é tipo, tá ali, tipo, bem quietinha, quase não aparece e tal, é como se fosse aquela coisa lúdica da época de criança, entendeu? Você tem ali, por exemplo, você tem um vilão e você tem um herói ali, entendeu? E todo mundo quer ser o herói, entendeu? Todo mundo quer salvar o mundo em algum momento, todo mundo quer ser foda, essa que é a palavra. Olá a todos, mais uma vez aqui Edson, começando mais um podcast. Podcast número 5, se eu não me engano, né, Ju? 5. Então hoje estamos aqui com a Julie, a Gleice Gonçalves. Bom, para quem não sabe, eu tenho problema de dislexia, sou muito ruim com nomes, mas já está apresentado. Gleice, é contigo. A Gleice, na verdade, é coach, mas eu vou deixar para ela se apresentar e aí a gente começa esse podcast como tem que ser. Então, muito boa tarde. Eu sou Gleice Gonçalves, coach da alta performance e especialista em análise de perfil comportamental. Tenho mais outras profissões que, associadas aqui ao coach, faz com que a minha vida tenha sentido. Uma delas, gosto muito de viagens, tenho uma agência de viagens, mas tudo começou com a radiologia. Eu sou radiologista, licenciada já há alguns aninhos, né? Melhor não dizer quantos. Mas há alguns aninhos. E na radiologia, eu continuei a desenvolver o coach, de como, não é? Nós precisamos todo o tempo fazer perguntas para os pacientes, os doentes, o que te traz aqui, né? E eu, ao longo desses anos, identifiquei que muitos problemas, muitas doenças que levavam as pessoas a fazerem exames eram emocionais. E nos últimos 2 anos, eu peguei um caderno e comecei a tomar notas da informação clínica, principalmente dos jovens. E então, muitas vezes, eles se deitavam numa mesa para fazer um TAC, né, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, e eles diziam, eu não sei o que eu tenho. Eu tenho dor de cabeça, eu choro, eu não sei o que eu tenho. Então, a maior parte dos jovens hoje que fazem exames, eu não sei o que eu tenho. E isso me despertou muita atenção. Falei, então, deixa eu estudar, deixa eu ver o que você tem. E tirando ali muitas notas, muitas perguntas. E o coach é isso, né? Fazer perguntas. E de uma forma muito direta e intencional, eu fazia perguntas para eles. Eu sabia exatamente qual seria o resultado do exame. E isso serviu para mim estatística. E eu vi que aqueles problemas todos que eles tinham eram emocionais. Até mesmo na ressonância magnética, que é um problema que as pessoas têm de claustrofobia, elas não têm claustrofobia, algumas não têm claustrofobia, porque quando você começa a falar com elas, você vê que elas têm um problema de aceitação, elas têm um problema nas emoções, e quando você fala com elas, elas se acalmam e conseguem fazer o exame. Um claustrofóbico patológico não faz exame. Então, dentro da minha estatística, eu vi que 90% dos doentes claustrofóbicos não são claustrofóbicos, eles têm um problema emocional. Tá, mas assim, esse problema emocional, ele entra em patologia ou não? Ele entra em patologia quando ele não é tratado. Por quê? Porque quando você tem um problema emocional não identificado e não tratado, ele se torna patológico. Como? Você, quando está em estresse, isso está aprovado cientificamente, você, quando está em estresse, você baixa o seu sistema imunitário. Então, todos nós temos vírus, bactérias, fungos no nosso corpo, não é? O doutor sabe disso, estudou e sabe melhor do que eu. Quando você não trata o seu estresse, as suas emoções geram estresse. Emoções não controladas geram estresse. Baixa o seu sistema imunitário e você permite que as doenças se manifestam. Então, você vai ter todas as doenças a manifestarem-se de uma forma mais patológica, não é? Vai trazer mais sintomas mais agravados porque não são tratados. Então, uma doença emocional é patológica? Pode se tornar uma doença patológica se não for tratada, primeiro identificada e depois tratada. E eu tenho uma pergunta, aproveitando o tema de hoje, eu quero saber de vocês. O autoconhecimento ajuda a controlar as emoções e reconhecer suas emoções? Sem dúvidas, sem dúvidas. Quando você se conhece, o que é o autoconhecimento? É você saber lidar consigo mesmo. Eu, para os meus clientes de coach, digo, o autoconhecimento é você se suportar, não é? Porque muitas vezes nem nós nos suportamos. Quando você se conhece, você gere as suas emoções de uma forma muito clara. Eu vou lhe dizer que eu, desde que estudo autoconhecimento, eu não me lembro a última zanga que eu tive com meu marido.
né? Então, o autoconhecimento serve não só para você, mas serve também para o seu ambiente familiar, serve para você educar os seus filhos e serve para você, no ambiente corporativo, conseguir lidar com as diferenças, porque as diferenças, elas existem. Quando você tem autoconhecimento, você controla tudo. Então, mas aí, assim, dentro dessa linha do autoconhecimento, aí o coach, então a gente vai separar essa parte, por exemplo, que já seria um pouco mais da área da saúde e tal, área emocional, e aí o coach, ele foi direcionado, no caso, em coach para... Qual que é a denominação que se dá, por exemplo, para o tipo de coach que você exerce no caso, assim? Eu exerço life coach e análise de perfil comportamental. Eu gosto muito da análise de perfil comportamental porque ela serve para todas as áreas. Nós trabalhamos 11 pilares da nossa vida. E quando você sabe exatamente qual é o seu perfil comportamental, que é o que está aqui, nós usamos 4 teorias. Hoje eu quero falar exclusivamente sobre a teoria DISC, para não ser muito cansativo. Aqui na teoria DISC, você sabe que nós todos, os seres humanos, nós somos podemos estar inseridos em 4 grupos fundamentais. E ele é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Aí eu vou explicar rapidinho cada um deles. E quando você olha e fala assim, nossa, eu sou isso, eu sou exatamente isso. Por exemplo, o dominante é aquela pessoa que chega naquele ambiente antes disso. Vamos só aqui um conceito um pouquinho voltar atrás, em que nós podemos dividir as pessoas em 2 grupos. Os que falam, os falantes, e aquelas pessoas que são os ouvintes, quem gosta de ouvir. O Edson é uma pessoa falante. A Juliana é uma pessoa falante. Eu sou ouvinte. Você é ouvinte? Já vou ver aqui no seu perfil. Aqui, você é ouvinte. Eu sou uma pessoa falante, né? Então, nós conseguimos dividir. Dentro dos falantes, nós temos aqui 2 perfis, que é o dominante e o influente. Dentro dos ouvintes, nós temos os estáveis e os conformes. Então, isso aqui diz tudo. Eu aqui, com essa análise, eu vou lhe dizer exatamente que tipo de líder você que tipo de liderança você exerce aqui na sua empresa. Todos nós, Edson, tem os 4 perfis, tá bem? Todos nós temos os 4. A diferença é que há um que sobressai mais e temos um segundo que vem para completar aquele. Então, nós temos 2 perfis característicos, tá bom? Aqui, no caso da Juliana, que nós fizemos a análise da Juliana, a Juliana, ela é um IS. O que significa? A Juliana é uma pessoa influente. Quem é a Juliana? Talvez chegue atrasada, não sei se sim, se não. Não chega atrasada. Aqui não. Aqui não, mas chegava. Sim. Foi disciplinada. Sim, Foi disciplinada a não chegar. Essa é uma característica importante do influente, sabe? Que é o chegar atrasado nos seus compromissos. Por quê? Porque ele precisa ser notado. O influente gosta de ser notado. Então, mas será que não é só porque a pessoa é ocupada? Por exemplo, eu chego atrasado em tudo e eu nunca quero ser notado. Eu sou tímido, por exemplo. Não, você, de uma forma inconsciente, não vou dizer com verdades absolutas, tá? Normalmente o que acontece, de uma forma inconsciente você se atrasa. Então, mas assim, se a gente entrar no autoconhecimento, o autoconhecimento você não consegue se conhecer do que está inconscientemente. Você conhece do que é consciente, certo? Então, eu não compro, Edson, eu não compro 100% na teoria isso, tá? Exato. Olha, agora que você falou isso, que o influente quer ser notado, tem uma coisa na minha vida que eu sempre pensei, não é minha sessão de terapia aqui, mas em todos os ambientes sempre acontece alguma coisa que eu acabo virando tipo um centro das atenções. Não sei o quê. Não sei qual. Eu às vezes deixo cair alguma coisa e faz um mega barulho, todo mundo olha pra mim, ou de repente me escolhem pra fazer alguma coisa e eu me considero a pessoa que quer ser menos o centro das atenções. E às vezes inconscientemente talvez isso acontece. Você não quer ser o centro das atenções, mas internamente você quer ser notada. Você precisa do sentido de pertencimento. Mas assim, só para eu entender e para quem está do outro lado entender também. Então, assim, eu não sou especialista, por isso que a Gleice está aqui. Assim, o que eu vejo assim, do ser humano, da experiência que eu tenho com o ser humano nos meus 40 anos, então eu já tive, por exemplo, assim, colaboradores diretos, mais de 100. Já fez B2B, acho que é o que fala, né? Já tive a oportunidade de conversar em vários momentos. E o que eu percebi, por exemplo, pelo menos na minha trajetória, na minha profissão, por exemplo, vou usar até essa palavra, uma palavra normal, mas todo mundo no seu íntimo, ele quer ser foda. Ele quer ser notado, entendeu? Que daí eu queria ver qual que é a sua opinião sobre isso.
e nessa linha das pessoas se conhecerem. Porque mesmo a gente pegar aquela pessoa que é tipo, tá ali, tipo, bem quietinha, quase não aparece e tal, é como se fosse aquela coisa lúdica da época de criança, entendeu? Que você tem ali, por exemplo, você tem o vilão e você tem o herói ali, entendeu? E todo mundo quer ser o herói, entendeu? Todo mundo quer salvar o mundo em algum momento, todo mundo quer ser foda, essa que é a palavra. Só que assim, uns são tímidos demais para se aventurar, uns ficam um pouco mais apático, uns não se revelam e outros não, outros já se revelam de cara, que daí já podemos dizer que talvez seria o influente e o dominante, né? Esses aí eles já se revelam de cara, eles já querem chamar mais essa atenção, essa liderança e fazer as coisas acontecer. Mas aquele que, por exemplo, que seria já o conforme e qual que é o outro? Estável. O estável, pelo menos a minha percepção, e aí você que é profissional, você me fala isso. O conforme e o estável, ele já fica mais naquela linha que aí já é do próprio perfil dele de ser mais calado, né? Ele vai refletir mais sobre as coisas, mas enquanto que são extremos diferentes, mas extremos extremamente importantes, né? Então, enquanto dois ali tá querendo ali salvar o mundo, fazer a coisa acontecer e se revelar que é o herói e tal, e tal, e tal, o outro ele tá querendo fazer a mesma coisa, só que ele é mais calado, ele é mais tímido. E às vezes esse outro grupo, eles até ficam muito nessa de dar o suporte ali pro herói, porque ele é mais tímido. Isso já tá num contexto de storytelling, não sei se todo mundo tá conseguindo Aliás, acompanhar. dentro dos personagens nós temos isso, né? Nós temos vários personagens. Não. Dentro dos super-heróis, nós temos os 4 perfis comportamentais dentro dos super-heróis. Não significa que todos queiram dar nas vistas, não é? Eu agora não os tenho aqui de cor, mas... Não, se a gente pensar, por exemplo, no Spider-Man, no Homem-Aranha, ele é mais na dele, entendeu? Ele faz aquilo dali porque ele meio que não tem alternativa, mas ele não é aquele tipo showman, né? Exato. Ele é mais tranquilão mesmo, né? Ele é só o cara que quer ali não deixar os caras estragar muito a vizinhança, né? Mas acho que até minha pergunta do Edson, pelo que eu entendi, foi: no final, todos nós somos influentes? Todos nós temos os 4 perfis. Pronto. Todos nós temos os 4 perfis. Depois, consoante aquilo que disse, está muito relacionado com a infância, temos a necessidade, não é, de manifestar mais um perfil. No caso da influência, não é, quando diga assim, todo mundo tem aquela necessidade de ser notado, sim, uns mais que outros, tá? E isso sim está relacionado com a infância. Pode estar relacionado, não com aquele sentido de que vou salvar o mundo, somos todos super-heróis. Não tem a ver com isso. Não, mas a minha pergunta ela não vai nem nessa linha. Ela vai assim, que todo mundo quer conquistar, todo mundo quer fazer as coisas, entendeu? Eu acho que é intrínseco do ser humano. O ser humano, ele nasceu para conquistar, ele nasceu para fazer as coisas. Só que uns são mais tímidos, que isso em todos os perfis, quando a gente faz essas análises, vai mostrar que aquele grupo é mais tímido, que é normal. Só que uma observação, eu vejo que nem todo mundo quer conquistar, tanto é que temos os hippies, né? Paz e amor, e vamos viver a nossa vida e contemplar o belo e a natureza. Então, mas eles querem conquistar alguma coisa, né? Eles só não querem, são questões diferentes, mas os hippies conquistaram muito, e eles focaram em conquistar um projeto. Eles sonharam com uma coisa e escreveram isso na história, mas eles mudaram, por exemplo, na verdade, os paradigmas mudaram um pouco da história e mostraram que, por exemplo, dá pra ser foda de um outro jeito, mas eles não deixaram de querer, por exemplo, ser foda da maneira deles, entendeu? O que é assim, é como eu vejo a coisa, eu não vejo que é tipo aquele negócio, porque assim, eu experienciei coisas assim, sabe, de pessoas que estavam muito quietinhas ali e tal, mas, por exemplo, até de experiência de pessoas que trabalharam comigo, se a pessoa estiver numa empresa, por exemplo, por mais que ela tá quietinha ali, mas ela tá se fazendo, se esmerilhando e tal, e ela não recebeu uma promoção, mas ela tem mérito para receber essa promoção, só que como ela não era tão influente, tão comunicativa e tal, talvez algumas pessoas podem entender que não, ela tá contente ali na zona de conforto, mas não, ela tá batalhando também, a diferença é que ela é menos expressiva. E aí que eu queria entender, por exemplo, se a pessoa, quando ela se conhece, por exemplo, se ela se identificar, se ela faz, por exemplo, um teste de perfil comportamental e se identifica realmente, né, e esse teste comprova que ela é mais estável e conforme, por exemplo, então ela vai ser realmente mais uma pessoa mais introspectiva, é isso, né? Ou não chega a ser introspectiva, ela só é mais calada só. Sim. E aí, a pergunta é exatamente essa. Por exemplo,
não significa que ela não quer ser um herói. Só que ela quer ser um herói, mas ele é aquele mais... Não significa que ele não quer fazer as coisas acontecer. Só que a maneira dele se expressar é diferente, né? Sim, eu já entendi aqui a sua pergunta. O que acontece, Edson e Juliana, na maior parte das vezes o fato da pessoa não ser expressiva, ela acaba sendo prejudicada. E isso é uma característica, do estável. O estável é aquela pessoa que não sabe dizer não. Então ela vai se prejudicar em todo o tempo, em todo momento, porque ela não sabe dizer não. Ela vai dizer sempre sim a tudo e a todos e ela não consegue dizer não. Em contrapartida, você tem o conforme, aquele conforme que é aquela pessoa que não gosta de grandes relacionamentos, mas é uma pessoa, por exemplo, numa empresa, ela é fundamental numa empresa. Eu trabalho com uma pessoa que ela é conforme, eu sou influente, ela é conforme. Então, sabe aquela quando você vem com aquele ânimo, trazendo um projeto novo e vem o conforme e joga água na fogueira? Pronto, conforme é essa pessoa. Mas, em contrapartida, quando você dá um trabalho que precisa de ser bem analisado, um trabalho minucioso, quem é que você precisa entregar esse trabalho? Por conforme. Ele é uma pessoa que vai ser notada na empresa? Não. Por isso, a análise de perfil comportamental no meio corporativo é fundamental. Por quê? Porque você, como líder, você tem que saber identificar os perfis dos seus liderados e trazer a promoção para cada um deles, porque senão vai gerar vão ficar todos motivados e vão embora à procura de algo novo. Por quê? Porque todos nós queremos sim, nós queremos ser notados. Não, o DISC para a empresa, sim, ele é excelente. Não, para o ser humano, em geral. Eu gosto muito, por exemplo, do conceito, né? Do conceito DISC e tal. E acredito que faz muito sentido. Tá? Então, às vezes eu não concordo, eu não vejo, por exemplo, essa situação, às vezes, mesmo que seja no bom sentido, do rótulo, né? Tipo... Não, eu acredito, né? Eu gosto muito de estudar e analisar as pessoas. O autoconhecimento ele tem que andar paralelo com o desenvolvimento, né? Que é o tema do podcast, autoconhecimento e desenvolvimento. Por quê? Porque você sabendo exatamente quem você é dentro das 4 categorias, não é? Você consegue desenvolver aquelas áreas que são mais fracas. Por exemplo, você é uma pessoa... Os influentes têm um problema grave com a organização. Qual é a frase do influente? Vai dar certo. Então, ele não está preocupado com processos, ele não está preocupado com detalhes. Então, você sabe que você é influente, você sabe que tem esse problema, você vai desenvolver aquelas suas áreas mais debilitadas. Você sabe que a frase do dominante, por exemplo, qual é o problema? Aí o dominante atropela as pessoas. Por quê? Porque o dominante está muito focado em resolver problemas. Tá bom, vamos resolver problemas, mas há pessoas atrás desses problemas. E o dominante, sem inteligência emocional, sem saber qual é a sua identidade, sem autoconhecimento, ele atropela as pessoas. Depois o dominante tem um problema grave, que é, eu não fiz nada, você está chateada por quê? Mas a razão para isso, por quê? Porque ele está focado no resultado. Então, é assim que você deve analisar as pessoas dentro da sua empresa, não é? Você tem que ser especialista. Perfil comportamental, se você quer ter uma equipe coesa, um time que vai com você em todo lugar, você tem que saber, portanto, Juliana é influente. Ok, então eu preciso de criatividade. Vou chamar aqui a Juliana. Tem um outro colaborador que ele é conforme. Tá bom, eu preciso de um trabalho bem analisado. Isso não pode falhar. Vou chamar aquele colaborador. Ele vai se sentir importante, ele vai se sentir pertencente, ele vai ver. Nossa, o Edson, ele nota em mim, ele sabe as minhas qualidades. E ele não vai embora, ele não vai te virar as costas. Você precisa de uma pessoa que venha para apaziguar a sua empresa. Você vai chamar aquele estável, porque o estável ele tem uma grande dificuldade em dizer não. Então ele vai trazer a paz, ele vai ser a liga que vai unir todos os colaboradores. Então você precisa identificar o estável da sua empresa, porque ele faz muita falta. Então o que vai acontecer em tudo isso? O estável, ele sabe que ele não sabe dizer não. Então vamos desenvolver essa capacidade. Não podemos deixar essa capacidade de lado, né? essa debilidade de lado. Eu não sei dizer não, tá bom. Aí temos o autoconhecimento com o desenvolvimento. Isso é desenvolvimento, pessoal. É você reconhecer as suas fraquezas, as suas debilidades e conseguir trabalhá-las de modo a alcançar o equilíbrio. Tá. Não, sim, eu adoro o tema, sou apaixonado também por desenvolvimento, por isso que a gente está trabalhando com podcast e com desenvolvimento de maneira geral. Mas assim, uma das coisas que eu gostaria de ter como marca, por exemplo, do podcast é um pouco também da minha identidade, até mesmo como influente, né? E qual que é o outro mesmo com C? Dominante. E dominante com D. Eu tenho um pouco mais dessa
essas questões mais provocativas, entendeu? Para conseguir entender. E também eu tento enxergar a coisa também de uma maneira muito mais, às vezes, realista. Tá? Okay. Não que, por exemplo, o DISC não seja, não estou falando nada disso. É que as camadas, elas podem tá um pouco mais divididas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ser realmente esse dominante ou esse influente, que é esse cara que vem e chega ali e quer fazer as coisas acontecer a todo custo, mas a gente também tem por trás, a gente tem caráter, tem várias outras coisas que não tem a ver com o perfil comportamental, e sim com educação e com personalidade. Então, eu só tô falando nessa fala porque assim, não dá pra gente colocar tudo na conta do perfil comportamental, né? Então a gente tem educação, tem caráter, tem ambição, tem egoísmo, tem muitas outras coisas envolvidas nisso daí, né? Então eu sei que eu já trabalhei com muita gente, graças a Deus, mais de 99% das pessoas que trabalharam comigo, por exemplo, sempre tiveram, a gente sempre teve, eu não tive grandes problemas, vamos dizer, tive muito poucos problemas, mas eu consegui identificar isso. Às vezes é muito fácil identificar quando por exemplo, perfil, né, comportamental ou simplesmente caráter. E tá em outras camadas, né? Tá em outras camadas que não tá na gente. Serve para tudo isso. Quando a pessoa nos procura é porque ela quer mudança. Então, nós conseguimos olhar e falar assim, ok, eu gosto de começar as minhas sessões entregando isso para a pessoa. Isso aqui há uma margem de erro de 2%. Tá? Para quem não está vendo, a Gleice tá apresentando aqui na tela, só quem vê no YouTube, né? No YouTube vão conseguir ver, no podcast, no Spotify não vai dar para ver, quem estiver só ouvindo não vai dar para... Pronto. Então, a teoria diz que aqui o programa que nós usamos tem uma margem de erro de 2%, mas você também consegue adulterá-la. Você consegue colocar a máscara que você quiser. Isso acontece todos os dias nas redes sociais, não é? Você olha, isso já é tema para outro podcast, não é? Sim. Ô, Ju, o que você queria perguntar mesmo? Você queria tinha alguma questão? Acho que ela tá desenvolvendo isso. Eu queria entender melhor os tipos, enfim, e saber também. Eu sou influencer. Você é influente. Mas eu também tenho. Eu fiquei curiosa com. Sim. Na verdade, minha curiosidade maior é se eu tenho outra personalidade ou eu realmente atuo? Não, você atua. Eu vou te dizer, depois eu vou te mostrar o meu. Porque os meus 2 gráficos, aqui é gerado 2 gráficos, o gráfico natural e o gráfico adaptado, tá? O seu gráfico, você tem uma baixa dominância no seu natural. O seu adaptado, você tem a necessidade no seu dia a dia de aumentar um pouquinho a dominância, não é? De se impor um pouco, de liderar. Não é? Você tem essa necessidade, mas o seu natural tem uma dominância baixa, você é mais estável do que dominante. E aqui, no seu perfil adaptado, você é mais dominante do que estável. Por vezes, pode se sentir cansada, não sabe por que aquele... eu durmo, não sabe o que está acontecendo. Você está a viver uma vida que não é natural. Então, você está se adaptando à situação. Possivelmente no trabalho ou numa outra atividade que tem no trabalho está tudo perfeito. Tá? Não é? Se está tudo perfeito é por quê? Porque o Edson, como uma pessoa dominante, precisa de alguém que lidere. E você é aquela pessoa comunicativa, você fala com todo mundo. Portanto, pegar a Juliana, tá? Agora fica aqui uma parte para uma parte empresarial, pegar a Juliana e colocar a Juliana dentro de uma sala, vendo planilha de Excel, você vai acabar com a Juliana. Não, mas que bom que ele não faz isso, né? Não faz isso, né? Pronto, eu sou muito bom para ler perfil também. Na verdade, eu fiz o oposto com a Juliana. Exato, portanto, da mesma forma, pegar uma pessoa que tem aqui uma alta conformidade, colocá-la no atendimento ao público, no marketing, essas coisas, não vai dar certo. Não vai correr bem. Então, a Juliana, se tiver que estar ali nessa linha fechada, você vai naquela sala, ela não vai estar lá. Onde é que está a Juliana? Está onde estão pessoas. Onde estão pessoas, a Juliana está lá. É assim ou não, Juliana? É verdade. Pronto, mas o seu perfil é aqui, o seu natural e o seu adaptado, ele está muito, muito, muito próximo, não é? Portanto, você é uma pessoa estável, que gosta mas sente a necessidade no seu dia a dia de baixar a estabilidade, aumentar a dominância. E se você reparar aqui no gráfico, eles são opostos. Tá vendo? A dominância e a estabilidade. Deixa eu ver se eu tenho aqui o meu perfil, só para vocês verem como é. Mas que é cansativo. Eu tenho uma pergunta também para fazer dentro dessa linha dos perfis. Eu tenho
eu acredito, na verdade, que tem alguma, mas eu não, por isso que é uma pergunta, porque eu não tenho certeza, embora seja uma crença, que algumas pessoas elas têm esse conflito no perfil, e aí elas ficam em conflito ali, então ela acaba não tendo dominância em nada, porque tá os 4 perfis ali sempre brigando, porque a pessoa não se conhece, e aí ela quer ser uma coisa, quer fazer uma coisa que não quer. Como que se resolve isso, né? Além de ter que se autoconhecer, se, por exemplo, vamos supor que eu fosse uma dessas pessoas, qual que seria, por exemplo, a recomendação, por exemplo, para mim, se eu estivesse te procurando para a gente fazer assim uma sessão de coach e desenvolver nessa linha, por exemplo? Ok, a primeira pergunta que eu lhe faria é onde é que você quer chegar? Por quê, Edson? Tem tudo a ver, tá? Porque não, mas onde é que quer chegar o Edson que está com o podcast não, ou se eu fosse essa pessoa hipotética? Você agora é meu cliente, você é meu coach. Tá. Você me procura e fala assim, Grace, eu tô aqui com um problema e o meu problema é... Qual é o seu problema? Não, a pessoa pode... Nessa teoria. A pessoa não pode... Às vezes, assim, comumente eu acho que a pessoa não vai identificar como um problema. Porque geralmente é alguém que pediu para ela fazer. Geralmente alguém que identificou e falou, vai lá, procura, tal, acho que isso é importante pra ti e tal, e vai e faz. Mas aí às vezes a pessoa, porque assim, tem pessoa que ela vai chegar e ela simplesmente não sabe. Eu posso chegar pra você e falar, não sei, eu não... Tá, mas não você não caiu de problema, paraquedas. Eu vou te dar aqui um exemplo, tá? Vou Vou te dar aqui um exemplo de exemplos reais, tá bem? Eu coloco, não tenho muita visibilidade na internet porque eu tenho um problema com as redes sociais, que eu estou corrigindo esse problema e estou melhorando, né? me posicionando, aí, né? Porque... hoje sem internet... Só de estar aqui, já. Exatamente, portanto, eu hoje falei aqui uma fraqueza da minha parte, não é? E essa eu estou corrigindo e estamos lá com muita força aqui, com muita ajuda, vamos a isso. Então, o que acontece? Eu fiz alguns stories e comecei a falar de perfil comportamental e as pessoas se identificaram, né? E me procuraram. Eu tenho vários clientes que eu nunca vi, não os conheço, são todos, fazemos todas as sessões online. Inclusive tem clientes na Eslovênia, tem clientes em várias partes. Então a pessoa, ela identifica, não é? Inclusive tive um outro cliente em que a mulher disse, você tem que fazer uma sessão com a Grace. Ele fez uma sessão comigo, claro que não fechou um processo, porque ele não identificou o problema. Então, quem não identifica o problema, ele não vai fechar um processo. Ele vai simplesmente querer arranjar soluções. Então, mas essa parte eu também não entendi. Como que a pessoa identifica o problema? Edson, diga assim, você precisa de desenvolver a sua liderança. E você olha e fala, realmente eu preciso desenvolver a minha liderança. Eu não sabia que precisava disso, mas realmente eu preciso. Você precisa melhorar o seu relacionamento? Sim, talvez eu precise melhorar o meu relacionamento. Sim, você vai identificar uma situação em que você precisa de melhorar. Caso contrário, você não vai fazer um processo completo. Eu tenho casos desses. Você precisa da Grace, você precisa. Aí tá lá, né? Senta lá o marido. A minha mulher falou que eu preciso de você. Tá bom, então me conta, fala-me de você um pouco, só para eu entender. Assim, você identifica. Então, mas de repente pode ser que ele não precise, pode ser que quem precise é a mulher ou sim, não, porque... você começa a falar e nós identificamos que de fato você tem ali questões que precisam ser tratadas e ele identifica que precisa ser tratado, mas não quer. Não quer ser Acho tratado. que tudo parte do autoconhecimento, né? Para você querer primeiro, para você se ajudar, você tem que querer ser ajudado. Não, e também ninguém muda ninguém. Não, e também tudo tem né? um tempo, entendeu? Se não tá no tempo da pessoa, não tem... Como diz a palavra, tem um música que fala muito comum, não tem Cristo que resolva, entendeu? Sim. Então, se não tá no tempo da pessoa, não tá Por no tempo da isso, pessoa. não é? Portanto, a pessoa não vai cair... Se não tá no seu tempo, você nunca vai me procurar. Vai procurar para quê? Entende? É isso que é a sua pergunta? Acho que é o autoconhecimento também, né? Porque chega uma hora que você busca autoconhecimento e você vai entendendo o que você precisa melhorar, o que você quer trabalhar. Alguma área na sua vida. A pergunta era justamente mais ou menos nessa linha, tipo, por exemplo, a pessoa não se conhece, por isso que ela chegou até você pra, tipo, tentar se conhecer. Porque assim, Edson, eu como coach nunca tive ninguém que dissesse assim, eu preciso me conhecer. A pessoa sempre ali aquilo que a Juliana disse. Não, por isso que eu tô colocando nessa linha que a pessoa está em conflito, entendeu? Então a pessoa ela tem um perfil em conflito. Então, cada momento ela está tentando atuar, ela está meio perdida ainda. Exatamente. Então, se ela está perdida, ela vai chegar em ti porque alguém recomendou, por exemplo. Isso. E aí a pessoa tem que se encontrar. Só que nesse se encontrar, se a pessoa já se conhece, fica muito mais fácil. Entendeu? Se ela já se conhece, embora assim, todo mundo se conhece, entendeu? As pessoas, eu acredito que aceitação é diferente, né? Você aceitar, tem gente que prefere simplesmente não aceitar, mas acho que se conhecer pelo menos superficialmente aquilo que vem na própria base psicológica, né, dos 4 eus, aquele eu ali de como você se vê,
Todo mundo tem. Todo mundo tem um eu interior, então todo mundo sabe como se vê, né? Agora, como ela realmente é, aí é outras camadas, é outras questões, né? Por acaso aqui temos a análise 360, que é como você se vê, como o outro te vê, como no seu ambiente familiar, o seu marido, a sua esposa te vem, no seu ambiente profissional, como te vem, e fazemos essa análise 360. E depois são gerados aqui 4 gráficos, não é? O seu natural, o seu adaptado e depois as suas várias áreas. Teve assim, algum caso assim que você consegue contar pra gente, assim, que tipo... Porque, por exemplo, como não tá na área da médica, não tem segredo confidencial, né? Tem algum caso, assim, que você consegue lembrar e você fala, putz, tem alguma situação curiosa que você passou, assim, que você resolveu, que você falou, pô, isso é legal. Só pra exemplificar pra quem estiver ouvindo a gente entender e também pra pessoa tentar se identificar. Tem vários casos, Você gosta bastante, caso, assim, né? não posso contar aqui os mais recentes para não ir ali muito para trás. Por exemplo, eu tenho aqui uma cliente que o perfil dela, natural, ela é estável conforme. O perfil adaptado é influente, autoinfluente e dominante. E ela procurou porque estava à beira do divórcio. Foi agora há pouco tempo. O marido dela, estável. Então, qual é o problema dela? Meu marido nunca me defende. Então, quando você quando você tem autoconhecimento, entende um pouquinho de perfil comportamental, e aí o marido dela agora faz as sessões comigo também, o casamento deles então viram uma segunda lua de mel. Por quê? Ela tinha um problema grave ainda por cima, que era um problema com a sogra, porque a sogra nunca lhe comprava presentes. Então, agora aqui vamos entrar numa outra questão, que são as linguagens de amor. Quando você tem autoconhecimento, você sabe qual é a sua linguagem de amor, isso é fundamental. E a linguagem de amor dela é presentes, e a sogra nunca lhe comprava presentes. Só que a linguagem de amor da sogra é atos e serviços. Então, a sogra fazia tudo que ela gostava de comer. Ela não conseguia identificar isso. Olha como é que isso é importante, você saber quem você é e como você gosta de ser tratado. Então a sogra fazia tudo para agradá-la e ela achava que a sogra não gostava dela. O marido dela fazia de tudo para agradar, mas o marido dela não a defendia em situações que tinha que se defender, porque ele é estável, ele não vai arranjar conflitos. Os estáveis nunca vão entrar em grandes conflitos. Então o marido dela nunca a defendia. Então ela achava, olha, a minha sogra não gosta de mim, o meu marido não me ama, eu chego em casa, eu estou super cansada, porque ela gasta muita energia sendo o perfil adaptado, tendo o perfil natural, vivendo o perfil adaptado completamente oposto daquilo que ela tinha. E nas primeiras sessões de coach, ela conseguiu identificar isso. Nós trabalhamos a análise de perfil comportamental e ela identificou quem ela era. Uau, eu não sabia quem eu era. Afinal, eu sou assim. Dentro daquele contexto, só a falar com ela, eu percebi logo qual era o perfil do marido dela. E o marido dela também fez o relatório da análise de perfil comportamental. Ok, o marido dela é completamente oposto do dela. E dentro das linguagens de amor, eu percebi qual era a linguagem dela, a linguagem do marido e a linguagem da sogra. Hoje, ela se dá lindamente com a sogra. Essa semana fechou um segundo ciclo de coach, porque agora ela quer trabalhar a inteligência emocional. A vida dela mudou por completo. A vida dela, a vida do marido e o relacionamento com a sogra. Fantástico isso, não é? Não, isso é fantástico. Para quem não conhece, tem um livro, se eu não me engano, é 5 Linguagens do Amor. É 5, é isso mesmo? 5 Linguagens do Amor. É um livro fantástico, então, para quem aí para quem tá procurando relacionamento, para quem tem relacionamento, é bom dominar isso daí. É bom dominar, que deixa bem mais saudável. Qual é a sua linguagem do amor, Edson? Pô, eu sou afetivo, pra mim é toque, né? Toque. Então tem que... Eu já fiz uma vez, não era toque, era... Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Então, as 5 são palavras de afirmação, a outra, uma é palavras de afirmação, outra é cuidado, né? Então é mostrar que tem uma que é cuidar, que a pessoa tem que que é atos de serviço, né? Então lavar uma louça, levar um lixo e tal. Exatamente. Palavras de afirmação é aquele negócio, né? Te amo, pô, que bom que você fez isso aqui, pô, tá maravilhoso esse jantar e não sei o que, essas coisas, né? Que é elevar ali um pouco a autoestima da pessoa. Aí depois tempo você tem presentes, né? Você tem presentes, né? Presente. Tem tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Tá, eu não, eu sou muito bobo, então eu prefiro o afeto mesmo, né? Eu prefiro abraços, beijos, essas coisas, pra mim essa linguagem. Mas sabe amor, o que é importante nisso, Edson? É você fazer de forma intencional. Você deixar a pessoa entender que você está fazendo aquilo por ela. Porque às vezes a outra pessoa ela não percebe, né? Por exemplo, você chega com um ramo de flores. A sua linguagem de amor... A sua é tóxica, né? Portanto, se alguém tiver aqui uma linguagem de amor que seja presentes e chega com presente e fala assim, o que aconteceu? Porque, principalmente se a pessoa já tiver num relacionamento e descobriu as linguagens de amor então o negócio depois. é mais complicado do que a gente pensava, não é só chegar com um presente, ainda tem que desenhar e tal, porque você não pensa que tá aprontando. Exatamente. É você dizer assim, olha, pode não ter comprado um presente, pode ter colhido umas flores e dizer assim, olha, eu trouxe isso pra você.
Aí você está mostrando que você está fazendo aquilo de uma forma intencional. E isso serve muito para crianças. O Edson tem filhos, não é? Tenho. Então... Tem 10. Não, até conheço, na verdade. Meu filho é muito parecido comigo, então ele é muito afetivo também, então ele dá muito abraço e tal, fala. Mas eu não conheço, assim, não dá pra falar que eu conheço. Eu imagino, uma coisa que a gente imagina, acredita, mas nunca fiz É importante. Nós também temos o DISC. E tem também de desculpa, não é desculpa, mas é como... Era linguagens do perdão. Do perdão. Isso também achei muito importante. Mas às vezes até mais do que do amor, porque às vezes você... Enfim, eu entendi que lá numa briga, por exemplo, a pessoa, pra ela, não pra desculpar, mas enfim, pra ela se sentir melhor, não é só pedir desculpa. Tem gente que me desculpa. Não, beleza. Tem outras pessoas que estão com... Isso em minha casa, pra você ter ideia de como isso é tão importante, na minha casa é regra. É regra, desde sempre. Eu tô com meu marido há 21 anos. Desde sempre. Nós sempre pedimos desculpa um ao outro, independentemente de quem tem razão. Os dois pedem. Sim. E um diz assim, tá pedindo desculpa. Por quê? Não é só pedir desculpa, é o porquê. Sim. Que é para fazer ali uma retrospectiva de entender o que aconteceu, se desculpar e seguir em frente. E tem pessoas que o pedir desculpa é dar alguma coisa, né? Tipo, comprei, ou reparar, né? Tipo, quebrei esse copo que é muito importante para você. A sua forma de me desculpar é só comprar outro, mas tem outras pessoas que é só pedir desculpa e falar, estou muito arrependido de ter quebrado o seu copo. Então isso realmente vai mudando de pessoa para pessoa. E é muito interessante. Isso eu acho que são princípios fundamentais que deveriam ser inseridos. As minhas filhas são educadas assim. Elas pedem desculpa, mas não é só pedir desculpa. É desculpa por quê? Ah, mãe, sim, desculpa por quê? E elas aprenderam, elas cresceram com essa educação. Então lá em casa, ninguém vai para a cama brigado. Ninguém vai para a cama brigar. Princípio. Né? E você você fala assim, tudo bem, mas eu não consigo. Tá, você não consegue por quê? Aí vamos entender o que está por trás desse eu não consigo. E é aqui que nós vamos desenvolver todo o nosso processo. Você não consegue pedir desculpa por quê? Foi alguma coisa com certeza que você viu, ouviu e sentiu quando você era criança, que ficou enraizado, se transformou numa criança e você hoje não consegue pedir desculpa, é o dono da razão. Você não é o dono da razão. E pedir desculpa resolve tudo. Tá? Portanto, 5 linguagens do amor, fundamental. Você conhecer a linguagem do amor dos seus filhos. Se o seu filho tem a linguagem do amor dele, é toque, basta 10 minutos. Você tá com ele, pega e tal, e dá atenção. Porque normalmente quem tem a linguagem do amor de toque físico também gosta de tempo de qualidade, que é a 5ª linguagem do amor. Normalmente é assim. Então, se você tiver com ele 10 minutos, é suficiente para você encher o tanque emocional. O tanque emocional dele tá cheio, ele vai à vida dele e você continua fazendo a sua vida. Mas assim, você realmente acredita que mesmo com essa geração de hoje ainda tá assim 100%, por exemplo? Acredito. Eu vou lhe dizer que hoje eles querem muito estar nas telas, tablet, telefone, está falar dentro desse contexto, é isso? Pronto. Eu acredito que sim. A maior parte dos adolescentes agora, e agora entramos numa outra questão, tema para outro podcast, não é? Portanto, um assunto, ele está sempre interligado, grande, né? não é? Autoconhecimento é um mar que... Autoconhecimento, a gente já falou isso em outro podcast, você conhece quem você é hoje, você não conhece quem você é amanhã. E a gente não tem como absorver todas as informações, mas... Não. Só para já deixar também aqui a nossa fala também sobre autoconhecimento, a grande verdade é assim, que muitas dos erros que a gente vamos cometer, ou que a gente já cometemos, é por falta de conhecimento de alguma coisa sobre aquele assunto. Então isso é fato, isso não tem. Desde a educação dos filhos, independente de adotar, por exemplo, linguagem do amor ou não, desde o próprio ambiente de trabalho, com um colega de trabalho, com um colaborador, porque isso assim, a gente fica muito numa linha, assim, como se fosse de um gráfico, que nossas decisões, ela acaba sendo, por exemplo, feita a todo momento por aquilo que a gente conhece. Então, por isso, entra essa do autoconhecimento, onde tudo é válido, como o DISC, como entender das linguagens do amor e de todas as outras coisas. E até, por exemplo, eu já adianto, eu sou um apaixonado também por psicologia, só não leio mais porque tem muita coisa para ler, muita coisa para fazer, mas psicologia devia ser ensinado também. DISC, por exemplo,
perfil comportamental tinha que ser ensinado Essa teoria na escola. é do psicólogo, tinha que ser não é? ensinado na escola. Mas, mesmo mediante a tudo isso, assim, também tem o meu lado mais místico, como eu falei aqui inicialmente, assim, as minhas crenças. Eu acredito que também todo mundo nasce com uma jornada. E essa jornada, ela tem fases. E aí, por mais que muitas coisas a gente quer, por exemplo, resolver para o outro com autoconhecimento, por exemplo, porque o autoconhecimento, ele é nosso, né? Por isso que se chama auto, né? Então, quando eu estou lidando com o outro, muitas vezes, por exemplo, o que é muito claro para mim, muitas vezes uma situação que eu decidiria de um jeito, mas eu abordaria de um jeito, e mesmo você escolhendo a melhor maneira para abordar, porque você tem o conhecimento, você depende do outro lado. E às vezes o outro lado, ele nem tá... Estou dando um exemplo muito por causa das crianças, porque, por exemplo, eu não acredito que todas as crianças vão estar com maturidade, mesmo para entender, por exemplo, a questão de linguagem do amor. Vai muito da fase, tem várias outras camadas, isso é o que eu acredito. Então, é válido, tem que ser, o único caminho é realmente o autoconhecimento, e quanto mais a gente conseguir se aprofundar, é melhor. Mas dentro da minha crença, do que eu acredito, porque senão seria muito simples, né? Seria um pouco mais simples se resolver isso, porque a mesma informação ela chega para 10 pessoas, só que às vezes só 2 ou 3 estão prontos para absorver aquela informação, significar, né, aquela informação e usar no seu dia a dia, e outros não vão aprender. E é isso, por exemplo, muito dentro da linha do nosso podcast, que por exemplo, desenvolvimento. Se a gente pegar e parar para pensar, você vê, por exemplo, as pessoas sabem que elas não podem, por exemplo, comer muito açúcar, que elas vão, por exemplo, ganhar barriga, vão aumentar peso, vai fazer mal para a saúde e tal. Todo mundo sabe disso, entendeu? Como a maioria das pessoas também, ela sabe o que ela teria que fazer, por exemplo, inclusive para o enriquecimento. O enriquecimento hoje ele não é mais nenhum segredo. A forma do enriquecimento está aí para todo mundo. Você só precisa realmente trabalhar muito, dependendo de onde você saiu, ter as estratégias certas e você consegue chegar. Só que daí a questão tudo tá por que as pessoas não fazem, entendeu? Então, se você tem a informação, você tem a situação, mas você não conecta as duas coisas, é porque tem uma outra camada. Por isso que eu fico nessa camada aí do time de cada um, entendeu? Então, por exemplo, por isso que a gente tem aquele dizer também, né? Nunca é muito tarde para começar uma coisa, e também nunca é muito cedo para... Acho que é isso, né? Para não fazer, né? Nunca é muito cedo para começar e nunca é muito tarde para não fazer. Porque você tem muito aquela linha ali, agora já tô com 40 anos e tal. Quando eu tinha 20 anos era legal falar isso daí. Não, tô com 40 anos, mas agora eu tô com 40 anos. Então eu penso que eu posso fazer tudo ainda, entendeu? Sim. Mas é mais a minha reflexão sobre o autoconhecimento é isso. Por isso que ou seja, num grande resumo, eu acredito que é isso. No final das contas, por mais que a gente tenha informação, porque a informação está disponível, entendeu? Mesmo que seja na internet, se você filtrar hoje a internet, você tem informação de muito valor, que, por exemplo, você vai ficar às vezes 4 anos na faculdade e você não vai aprender, tá? Só que as pessoas não conseguem usar, e aí tem tudo uma outra situação ali que eu prefiro colocar, porque não está no tempo da pessoa. Porque quando está no tempo da pessoa, a pessoa realmente quer, porque tudo é uma decisão. Mesmo um próprio relacionamento, fazer funcionar é uma decisão. Entendeu? No momento que não está mais funcionando é porque a pessoa não quer, pronto. E aí não tem linguagem de amor, não tem disque, não tem nada, porque a pessoa, na verdade, a decisão já foi feita, a decisão é por não continuar, ou a decisão é por não resolver. Quando tem a decisão de falar, não, beleza, vamos tentar, mesmo sem essas linguagens, a pessoa consegue, entendeu? Eu acredito que com a informação fica mais fácil, mas tem que estar no tempo da pessoa, entendeu? Então isso é... Só que daí é tema para outros podcasts também, né? Que vai muito a fundo, O que né? você falou aqui dá tema pelo menos para 5 podcasts, não é? Porque você falou aqui do tempo da criança, não é? A criança ter maturidade suficiente para entender a linguagem de amor. Eu tenho uma filha de 4 anos e eu pratico a linguagem de amor com ela. Claro que eu não vou dizer, filha, a sua linguagem de amor é essa. Não, ela não vai entender, não é? Mas a linguagem de amor da Sara é tempo de qualidade.
prioridade. Então ela diz, mãe, brinca comigo. E ela vê que eu largo tudo e eu falo com ela, a mamãe vai largar o trabalho, eu vou deixar meu trabalho agora e vamos brincar as duas. É uma forma intencional. Não, sim, eu acredito e compro 100%, mas você concorda comigo, por exemplo, que, por exemplo, para uma criança de 4 anos isso é normal. Toda criança de 4 anos, geralmente, ela vai querer que os pais brinquem com ela. É que se a gente fala, por exemplo, criança, eu tenho uma criança de 16 anos, para mim ainda é uma criança. E tem um de 10. Então isso já vai mudando, entendeu? Sim. Quando eu digo que é um pouco mais indefinido, porque, por exemplo, os meus filhos hoje, eles estão numa fase que, por mais que meu filho ainda valoriza muito ficar comigo, ele valoriza muito mais ficar no tempo dele. Ele vai valorizar ficar comigo quando ele quer ficar comigo. Aí a gente entra, tem um psicólogo que eu gosto muito, embora não consegui ainda ler muito. Deixa eu lembrar o nome, Adriano. Ele tem essa filosofia, eu não sei porquê, mas a gente conhece muito mais Freud, né? Então quem lê e tal é muito mais famoso, mas ele é um pouco o oposto do Freud, porque ele vai ali, ele coloca por exemplo, nessa causa e efeito, que assim, que a maior parte dos problemas que nós temos é justamente porque a gente interfere no espaço do outro. Então, como que eu vejo essa questão? Por exemplo, se meu filho quer ficar no computador ali, e ele já fez os deveres de casa dele, não adianta eu ficar forçando a barra para brincar, porque às vezes pode ser que seja uma necessidade minha, mas não é uma necessidade dele. Então, quando você entra nessa linha que você entende que a melhor maneira, por exemplo, da gente também eliminar, não é eliminar, mas suavizar qualquer tipo de problema que a gente possa ter, também respeitando o espaço do outro. Por exemplo, eu sou uma pessoa afetiva, como eu já disse, na linguagem do amor, tudo, mas eu tenho o meu tempo que eu quero ficar na minha bolha. Então, por mais que eu seja uma pessoa afetiva, que eu gosto de contato físico e tal, se eu tiver naquele tempo que eu tô um pouco mais estressado e tal, que eu tô com aquela necessidade de ficar na minha bolha, com os meus pensamentos, tudo, qualquer outra coisa que fizer pra mim vai me irritar. Mesmo eu me conhecendo e sabendo que isso é autoconhecimento. Não, e de uma forma intencional, fazer com que a sua parceira, a sua esposa, a sua namorada entenda como você é. Não, então, agora eu já comecei a fazer nessa linha, porque também é uma questão da pessoa se conhecer. Mas então, o autoconhecimento que a gente já falou, ele é tudo, mas é que muitas das coisas que a gente faz baseado pelo que a gente conhece, entendeu? E eu comecei de algum tempo pra cá a exercitar isso, porque isso é um erro que a própria filosofia faz, né? Isso tem muito tem aquele livro do Nassim Taleb, que é do Cisne Negro, ele aborda muito isso, né? Então todo mundo, por exemplo, a filosofia, a ciência de uma maneira geral, né? A gente tende a acreditava que só tinha, por exemplo, o exemplo que ele dá é justamente por conta disso do Cisne Negro, né? O Cisne Negro ele é tão especial porque ele é um evento ocasional, né? Que ninguém estava esperando, né? Por quê? Porque como as pessoas foram lá e só viam cisne branco, beleza, tem 1000 cisne branco, então a própria filosofia baseada na história que a gente tem, não, então o cisne é branco. Não, o cisne é branco aqui, mas e aí, se a gente for para um outro lugar, será que não tem um cisne cinza, um cisne negro? E aí que foi? Então, uma das coisas, por exemplo, de a gente ter, por exemplo, autor como esse Nassim Taleb, é que ele começa a quebrar paradigmas, né? Porque as pessoas, de uma maneira geral, a gente vê muito mundo, primeiro, pela nossa ótica, que é pelo que a gente viveu, e pelo que a gente já viu. Mas e aí? E as coisas que a gente ainda não viu? Porque daí tá no autoconhecimento. Entendeu? Acho que é um pouco disso mesmo. E aí é onde a gente começa a quebrar esses paradigmas, mas assim, eu sou apaixonado por desenvolvimento. Se eu pudesse, se eu já tivesse nesse ponto, eu acho que eu pararia de trabalhar só para estudar, só para me conhecer e ganhar conhecimento, né? Sim, esse ano eu consegui fazer isso, consegui largar a radiologia e dedicar-me ao coaching, ao autoconhecimento e ao desenvolvimento social. Se eu fosse sozinho, talvez... Na verdade, na minha profissão, se eu quisesse, eu conseguiria trabalhar, por exemplo, uma hora, um dia por semana, e eu conseguiria focar nisso. Mas aí, como eu tenho 17 colaboradores, eu não consigo. Exato. E também não é o tempo. Bom, então, para vocês, vamos passar para as conclusões finais, né? Para a gente finalizar isso, né? Então, tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? Muitas disso? coisas. Mas esse assunto não acaba. Podcasts, né? Exato. Não sei se ideias são suficientes, né? Porque um tema chama o outro, mas autoconhecimento é fundamental. Autoconhecimento é vida. Você, com autoconhecimento, você salva seu casamento, você salva
salva o seu relacionamento com seus filhos, você faz crescer a sua empresa. Não, eu acho que é até melhor, né? Você não precisa nem chegar no ponto que você precisa salvar, né? Ele simplesmente Exato, flui ele melhor, flui. né? Ele simplesmente flui melhor e aí não chega nem... Daí a gente tem que entrar num outro podcast pra isso. E pra você, Ju? O que você pegou disso daí? Eu achei incrível, fiquei muito curiosa pra saber mais do meu perfil. E é o que vocês falaram, acho que o autoconhecimento te faz principalmente a deixar cair as máscaras, é o que você tem falado, né? A gente às vezes se esforça tanto pra ser algo que a gente não é, e é tão mais fácil quando você se conhece e já entende que o ambiente que você pode estar para você ser realmente tudo que você é e usar todo o seu potencial. É um pouco disso. Eu queria só lhe mostrar aqui uma coisa do seu perfil, Juliana, pontos a desenvolver, que ele também te dá esse programa, ele é fantástico, não é? Portanto, a Juliana tem aqui uma grande dificuldade em discordar, sempre submeter aos outros, em momentos, em condições de pressão e estresse, tá bem? E, pô, comigo ela sempre discorda. Falou, Gil, vamos fazer assim, Edson, eu acho que não sei o que, acho que é melhor a gente fazer assim. Fala, tá bom, vai, manda bala aí. Por quê? Porque ela tá exercendo uma dominância adaptada. Não é? Me deslasca. Não é? Portanto, já me entendi como que eu vou lidar com a Juliana daqui pra frente. Ser superficial e mal ouvinte, portanto, isso, em condições de estresse. Mas depois, Juliana, vamos marcar aqui um encontro, nós as duas, e eu vou te fazer, tá vendo? Devolutiva, nós chamamos de devolutiva, que é destrinchar tudo isso que está aqui escrito. E depois nós temos aqui, nós depois traçamos um plano de ação. Tendo em consideração o seu autoconhecimento, tendo em consideração exatamente tudo aqui, os seus pontos a desenvolver e tendo em consideração as suas dificuldades, as suas limitações e os seus objetivos de vida, nós traçamos um plano de ação. E você, com esse plano de ação, tem um foco, tem uma direção. Ok, eu vou por ali. Boa, a gente vai deixar o perfil comportamental da Ju no YouTube. No link abaixo. E no LinkedIn também. Não, LinkedIn não, que ela já tá aqui, que a gente tá fechada, que a gente tá deletado o LinkedIn. Bom, muito obrigado, tá, Gleice, pela participação, foi muito bom. Bom, se as pessoas quiserem te achar, como que elas te acham? Então, acham no Instagram, Grace Gonçalves, com 2 S. E tem lá o análise de perfil comportamental gratuito, o resumo da análise de perfil comportamental, podem lá entrar, clicam, diz um presente para você, é só clicar que vai aparecer, não vai aparecer o relatório completo, como o da Juliana, vai aparecer o resumo da análise de perfil comportamental e é um presente meu para todos vocês. Pô, que bom, então aproveitem. Primeira vez que a gente tem aí participante também e participante já presenteando os nossos ouvintes, né? Muito obrigada. Bom, muito obrigado a todos. Ju, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, e vamos agora esperar pelo próximo, né? Até a próxima. Até a Abraço próxima. a todos. Tchau, tchau.